Bom, primeiramente, boa noite. Para mim é uma satisfação enorme estar podendo compartilhar um pouco do material que a gente organizou nos últimos meses com o VC Maker. Tá? A ideia do curso é apresentar de forma bem objetiva o percurso de aprendizagem que o estudante pode ter ao fazer o curso e algumas dicas, e até mesmo algumas possibilidades de criação para mostrar para você, professor, que está interessado em adquirir esse curso, tá bom? Então, durante a minha fala, eu vou ficar trocando um pouco de tela, tá? E aí eu peço paciência para vocês, porque eu tenho que apertar um botão, pedir para compartilhar uma determinada tela, e aí a gente vai fazendo esses cortes, né, para mostrar para vocês o quê? Para mostrar como está estruturado esse conteúdo, tá? Na plataforma do VC Maker. Eu vou mostrar um pouco a interface do software que a gente vai utilizar nesse curso e vou também mostrar alguns exemplos de jogos prontos, né, como produto, já para vocês terem uma ideia geral de onde que nós podemos chegar com essas 16 aulas, tá? Então, eu vou fazer aqui, primeiramente, esse compartilhamento de tela. Bom, deixa eu aqui. Todos estão vendo aqui o meu navegador? Acho que sim, né? Então, esse curso, gente, ele está estruturado em 3 partes e é um curso essencialmente prático, tá? A ideia dele é que o aluno, o indivíduo, né, o usuário, ele aprenda as ferramentas, as possibilidades de criação de software, criando seus próprios jogos, tá? Então, a ideia do curso é que cada final de parte, o aluno ele tenha um jogo criado, né? E aí abre-se as possibilidades para que ele faça as modificações, implemente, modifique esse jogo conforme ele desejar, tá bom? Então, falar um pouquinho rapidamente da minha pessoa, deixa eu abrir aqui um arquivo sobre o autor, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, eu tenho formação em Game-Based Learning por uma escola de Nova York, chamada Quest to Learning. É uma escola pública que trabalha essencialmente com jogos, com um currículo totalmente gamificado, com criação de jogos. É um case super famoso dentro da educação. E eu tive a oportunidade de conhecer essa escola em 2012, e ela, vamos dizer assim, foi uma grande inspiração para que eu pudesse olhar os jogos, os games, de uma outra forma. De uma forma não apenas como entretenimento, mas como um recurso educacional eficiente, tá? Eu fui coordenador de um curso de pós-graduação em Games e Tecnologias da Inteligência aplicados à educação, um curso que está voltado essencialmente para a formação de um professor, de um especialista em games, no uso de diferentes tecnologias digitais no contexto educacional, tá? Hoje, esse ano, na verdade, eu estou como professor do Instituto Singularidade de um curso de pós-graduação chamado Metodologias Ativas para a Educação Inovadora. É um curso que se deriva de um livro que foi recentemente publicado pela professora doutora Lília Bassic e pelo José Moran. E nesse curso eu ministro a disciplina de aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Tá? Eu também estou como professor de pós-graduação num curso de neurociência aplicadas à educação da professora Carla Tiepo, que é ministrada na Santa Casa. Então, a ideia é trazer um pouco também essa ideia, o mindset de jogos, de games dentro da educação, e como que a gente pode trabalhar com essa linguagem, né? E também sou professor, né, na verdade estive professor STEAM do Colégio Bandeirantes, né, onde eu ministrava diferentes atividades e oficinas de criação de jogos. Isso eu fiz há mais de 5 anos. Hoje eu estou como designer de aprendizagem de um novo espaço aqui em São Paulo, chamado Risos Educação, e estou com um projeto também de investigação forense direcionado para o 9º ano. Nesse projeto a gente trabalha com várias atividades gamificadas, né, com vários tipos de jogos. E muitos desses jogos eles podem ser construídos, na verdade, eles foram construídos com o software que a gente vai trabalhar nesse curso, tá? E eu também gosto muito de escrever, e eu escrevo basicamente sobre neurociência e games
para algumas revistas de divulgação científica. As duas principais é a Psique e a Neuroeducação. Então, vamos dizer assim, na sala de aula mesmo, o meu objetivo é estudar e entender o potencial dessas tecnologias para modificar a experiência do usuário, entenda a experiência do aluno dentro de sala de aula. Como linha de pesquisa, eu tenho o interesse de entender como que essas mídias elas impactam sobre a emoção, sobre a cognição e sobre o aprendizado do estudante. Então, para isso, a gente tem que conversar com um background acadêmico das neurociências que traz informações super relevantes para fundamentar as nossas práticas, tá bom? Eu vou voltar aqui. Então, essa, rapidamente, é uma apresentação. Eu vou rolar aqui a página para vocês observarem como que esse curso ele está estruturado, né? Então, aqui nós temos a parte número 1, então, primeiro projeto, criando um jogo de estourar bolhas. Então, o nome está muito evidente. Então, nessa sequência de aulas, os alunos eles vão aprender a criar um jogo de estourar bolha, tá bom? E eu vou mostrar para vocês esse jogo, como que ele é. Deixa eu ver aqui. Jogo de nave, aqui. Olha, basicamente é isso, tá? Tem um background, tem as bolhas subindo. Aqui, no caso, nós temos bolhas brancas e bolhas vermelhas. Aqui no curso a gente mostra como faz todo esse movimento, né? Como que essas bolhas sobem, como que elas são geradas pelo sistema. E aí tem essa ação, essa mecânica de estourar bolhas, né? E aqui, basicamente, o jogador ele precisa estourar as bolhas brancas para ganhar pontos, para ter uma mudança aqui no contador, né? Thiago, Oi. não está aparecendo essa tela compartilhada, acho que deve ter faltado algum comando. Pois é, peraí, então deixa eu fazer um share aqui. Opa! Obrigado, Bárbara. Tem que ficar fazendo essa mediação, porque são várias mudanças de tela. Está apresentando agora? Está mostrando? Agora tá. Perfeito. Obrigado. Então, aqui, como vocês podem ver, são diferentes elementos subindo pela tela, né? Nós temos aqui bolhas brancas e bolhas vermelhas. Então, durante o curso, ele vai aprendendo a como importar essas imagens, como colocar isso em movimento, né? E a mecânica do jogo é muito simples. Você tem que estourar as bolhas brancas para ganhar pontos e evitar as bolhas vermelhas que subtrai ponto. Então, nesse processo de criação do jogo, desse jogo, o aluno ele já começa a lidar com alguns operadores matemáticos, né? Desde funções básicas da matemática, adição, subtração, mas como que isso é visto sob o ponto de vista da programação propriamente dita, né? Então, uma coisa que eu preciso destacar para vocês é que além da possibilidade, né, do aluno criar um jogo que é um produto que ele consome muito, né? Mas eu acho que um ganho super significativo para a aprendizagem desse estudante é que ele permite, né, colocar esse estudante na função de um produtor de um conteúdo que ele consome todos os dias, que são os jogos digitais, né? Então, a ideia é fazer esse contraponto. Tudo bem, você gosta desses jogos digitais, você o consome todo dia, mas como que eles são feitos? Como que você pode criar os seus próprios jogos? Como que você pode ser não apenas um consumidor dessa informação, mas um produtor também dessa informação? Então, a ideia desse curso é também mostrar essa possibilidade para que o indivíduo se torne autor dos seus próprios jogos e entenda a complexidade no que tange a programação, né, a parte de blocos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e a parte também de design, de layout, de experiência do usuário. Tá? Esse aqui é um exemplo básico, que a gente chama, né, uma tela básica, que o aluno e o professor ele vai construindo junto a partir de um tutorial tela a tela que eu vou mostrar para vocês. Mas isso nada impede, né, do aluno e do professor colocar outras imagens, outro background, mudar, não ser bolhas, mas ser balões, ser aves, enfim, qualquer coisa, tá? Aí fica muito a critério da imaginação e da postura ativa que o professor e o aluno vai ter durante o curso, tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma criação que é resultado da primeira parte do nosso curso. Vou mudar aqui novamente. Peraí, vou mudar aqui para minha plataforma. Cadê?
Vocês estão vendo o jogo ainda? Ainda está mostrando o mesmo jogo das bolhas. Tá, perfeito. Vou voltar para a plataforma. Tá, ainda continua vendo? Não, agora está a plataforma do curso. Perfeito. Bom, então essa é a parte 1, né? Tem a parte de introdução. Aqui nós temos um documento de orientação para o educador, que vai mostrar o passo a passo, né? Mas assim, na verdade é uma sugestão, isso eu gostaria de deixar muito claro isso, que é muito importante que você, professor, se aproprie desse conteúdo, mas elabore a dinâmica do jeito que achar melhor, dentro das suas condições. Lembrando que a gente, nesse curso, precisa, né? Assim, é sugerido um computador para o aluno. Esse computador ele não precisa de um hardware super avançado, não precisa ser um i7, um i5, né? Ou seja, um computador da última geração. Um computador com uma configuração básica, o sistema operacional Windows, tá? Aí precisa ser o Windows, tá bom? Precisa ser o Windows. Eu acredito que o Linux também ele rode, mas eu recomendo o Windows para rodar o software que a gente vai trabalhar, tá bom? Aqui, como vocês estão vendo, enfim, tem as informações, passo a passo, de como que o professor... Tem algumas dicas que eu acho super importante se ater, como que você pode ministrar esse curso com sucesso, e se deve à experiência mesmo que a gente tem em sala, né? E são dicas muito práticas de como que você deve organizar a sala, enfim, as regras de conduta, proibido comer durante as aulas, sempre deixar o celular durante as aulas, no silencioso. Enfim, são algumas coisas que a gente vai aprendendo, né, durante a nossa jornada, e eu fiz uma sistematização para ajudá-los a não passar pelos mesmos problemas que eu passei, né? Aqui na primeira aula, como eu estou grifando aqui, nós temos o nome do software que a gente vai utilizar, que é o Construct 2, tá? Ou Construct 2. É um software que ele é uma engine, um motor de jogos, ou seja, você cria jogos dentro desse software. Ele tem uma versão paga, mas tem uma versão gratuita também, que é suficiente para a gente criar todos esses jogos, uma série de aplicações básicas que os estudantes poderão fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente a interface desse software. Deixa eu mudar novamente a tela. Aqui. Mudou? Mudou. Perfeito. Então, aqui, como vocês podem ver, o software, o Construct 2, ele é muito friendly, ele é muito assim, amigável, né? Ele lembra muito uma interface de um programa do Office, um Word, por exemplo, né? E é super simples. Você, por exemplo, cria aqui um new, como se diz, um layout, e aí, a partir de plugins que já estão prontos, você vai adicionando sprites, vai colorindo. Eu vou criar uma coisa super rápida aqui para vocês, tá? Eu estou criando aqui um joguinho de plataforma que se refere à terceira parte do nosso curso. Os alunos aprendem a criar jogos como este. Então, aqui eu estou criando, por exemplo, o piso, né, as plataformas, e eu vou criar aqui um personagem muito simples, tá? Bem simples. Eu vou chamar ele de verdinho, talvez. Peraí, deixa eu ver aqui. Mudar aqui, fazer um olhinho nele. Olha só, fazer um olhinho bem rapidinho. Olha só, escalono. E aí eu coloco aqui um behavior, um comportamento de plataforma. É importante eu destacar que todas essas informações, elas estão todas em tutoriais, né? A gente começou a fazer tutorial em vídeo, depois pesquisa com usuários mesmo, professores em potencial, a gente viu que gostava mais de ter isso impresso, então a gente também fez o tutorial tela a tela, com os prints, né, do software, com as informações básicas, as caixas, com as informações por escrito, para orientar o professor em relação ao uso mesmo desse software, né? Então eu criei aqui uma rápida aplicação, eu vou dar um run layout, e eu vou ter que compartilhar novamente a minha tela. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha, eu já tenho praticamente, na verdade, um personagem que tem
Ele pula, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele está sobre uma plataforma que eu criei, e aí eu posso colocar outras plataformas e fazer como se fosse um jogo do Mario, por exemplo, né? E isso você vê, eu não utilizei absolutamente nada de programação, né? Aí você fala, nossa, mas não é programação de jogos? Sim, você consegue fazer rapidamente essas experimentações. Mas, por exemplo, você não configura aí um contador de vida, um contador de ponto, você não cria uma inteligência artificial, um inimigo com inteligência artificial. Para isso, aí a gente vai precisar de uma folha de programação. Vocês não estão vendo essa folha, né? Tem que compartilhar novamente. Aí eu vou precisar, ó, desses comandos, né? Então, a gente criou... Eu criei arquivos, né, que a gente chama de CAPS, tem as extensões CAPS, que eles estão todos comentados, ó, controle do player. E veja, é uma programação de bloco, tá? Ela segue bastante, eu não sei se vocês já ouviram falar do Scratch, que é o software gratuito do MIT. Ele vamos dizer que é uma programação em blocos um pouquinho mais sofisticada, tá? A gente vai precisar, assim, de um raciocínio matemático, vai ter que ter uma orientação de plano cartesiano, do que é x, do que é y, né? Vai ter que fazer algumas contas básicas, né? Tem algumas funções, como a questão de camadas, né? Tem um pensamento lógico e matemático por trás que é muito importante nesse processo de criação de jogos, na verdade, de qualquer aplicação online, né? Então, como eu falei, a ideia é colocar esses meninos como produtores de conhecimento. E aí eles vão ter que lidar com esse background, com esse, vamos dizer, com esse back, né? Aquilo que você não vê dentro do jogo. A gente consome a experiência, lá os gráficos, tudo certinho, mas por trás tem todo um pensamento, tem todo um design, né? Tem toda uma programação. E a ideia é abrir a caixa preta. Acho que essa é uma metáfora muito legal para vocês compreenderem, né? Abrir a caixa preta e entender como que esses produtos que eles amam, que eles consomem todos os dias, são criados, né? E eu acho que isso é muito importante para empoderá-los como sujeitos criadores e não apenas como consumidores dessas mídias, né? E assim, quando a gente vê de imediato, parece que é muita coisa, mas passo a passo, cada aula, a gente vai, vamos dizer, aumentando essa folha de programação, né? Aí vai aprender a trabalhar com variáveis, vai aprender a trabalhar com variáveis numéricas, variáveis de texto. Então, tem um pouco de tudo, né? Tem uma experimentação bem geral sobre o processo de criação de jogos, tá? Eu vou voltar aqui deixa eu ver, aqui, pronto. Então, continuando, ó, para o nosso plano de curso, né? A gente, então, tem uma aula de introdução ao Construct, que tem aqui alguns exemplos, alguns vídeos, né, de alguns jogos feitos em Construct 2, alguns exemplos que chama Showreel, que é um processo rápido, né, de uma gravação rápida de uma pessoa criando um jogo, para mostrar o dinamismo, a facilidade, as possibilidades realmente que você tem com essa ferramenta. A ideia é encantar os nossos alunos, falar assim, olha, você pode criar os jogos, esses jogos simples, mas esses jogos super divertidos, é você que vai dar cara, é você que vai desenhá-los, né? E isso não é um bicho de sete cabeças, a gente tem ferramentas legais para fazer isso, né? Além desses recursos mais instrumentais, né, vamos dizer assim, eu tive muito cuidado de trazer algumas sugestões de atividades de avaliação para medir, por exemplo, a aprendizagem mesmo sobre o processo de criação de um game do aluno. Então, na primeira aula, eu sugiro, por exemplo, que o professor aplique essa ficha aqui, ó, como eu criaria um jogo digital, né? E ele é muito simples, tá bom, tá, gente? É uma tabela que a ideia é fazer um levantamento, uma sondagem de conhecimentos prévios desses estudantes sobre como que eles acham que cria um jogo, né? Então, a ideia é que eles coloquem passo a passo, façam uma descrição, façam uma quantificação em relação à dificuldade, ao tempo. E lá no final, na última aula, você avalia, você aplica novamente essa ferramenta. Eu já fiz isso várias vezes e a minha hipótese sempre é corroborada. Qual é a hipótese? Em geral, eles têm uma visão muito simplista de criação de jogo. Então, por exemplo,
Eles acham que programar um jogo demora 1 hora, por exemplo, né? Aí você vai lá no final, quando eles vão refazer essa atividade, eles colocam muito mais hora, porque eles realmente entenderam a complexidade desse processo. E depois, você conversando com esses estudantes, você pode avaliar, inclusive, que eles passam a valorizar mais os profissionais que se envolvem com programação, que se envolvem com desenho de personagem e assim por diante. É muito interessante esse processo, né? Além disso, a gente tem algumas ferramentas de feedback, né? Então, depois que o aluno cria o seu jogo, ele compartilha, ele vai fazer um teste com o usuário, com o coleguinha dele, e aí o coleguinha dele vai dar um feedback. Olha, eu entendi, eu não entendi. Isso aqui está muito complicado, está muito difícil. É muito natural os estudantes acabarem fazendo, por exemplo, aquele jogo da bolha com uma velocidade assim impossível de você estourar, porque eles gostam de ver essas imagens em alta velocidade, né? Eles gostam desse psicodelismo, né? E quando eles começam a aprender a criar a criar essas possibilidades, eles adoram e eles vão para os extremos mesmo, né? Mas aí quando ele vai para o teste do usuário, aí ele cai na real e fala, pô, é verdade, é muito legal fazer essa bolha correr aqui, sei lá, 300 quilômetros por hora, mas o meu usuário não vai experimentar, tipo, não vai ter uma experiência agradável. Então, é bacana ter esse processo de maneirar a velocidade. Então, é interessante esse processo de empatia, né? De ver o olhar do outro, se colocar no lugar do outro para modificar as suas criações, né, e alinhar com os desejos, com as necessidades que o usuário tem, que o jogador tem propriamente dito. Então, é um processo de design, tá? O que eu posso mostrar aqui mais para vocês? Vou mostrar um outro jogo, que é o jogo... deixa eu ver aqui que está em cima. O jogo da nave, que é um outro jogo. Tá vendo, Bárbara? Tá vendo, pessoal? Mudou Por enquanto, não. Não, eu vou mudar a tela. Peraí. Mudou? Agora sim. Perfeito. Então aqui, na verdade, é uma coisa extremamente simples, né? Uma tela inicial, mas aí com a arte, né? Enfim, pode colocar o nome do jogo, os créditos. Aqui a ideia é para ele aprender a fazer um botão de play, ele aperta e aí começa o jogo. E aqui ele tem uma nave, né? Deixa eu lembrar qual é o botão. Meu Deus, perdi já, ó. Reiniciar. E aqui tem meteoros caindo, pedrinhas, enfim, eu tenho que atirar contra essas pedras, posso pegar itens. Enfim, isso aqui é uma tela base, tem um contador, é uma tela básica, né? Que abre aí a possibilidade para o aluno e para o professor customizar essa criação, colocar uma outra imagem de fundo, ou seja, um outro background, colocar outros inimigos. Vocês percebem que essa nave e esse inimigo que está aqui em movimento, né? Ele não está fazendo nada, enfim, mas ele é um inimigo, vamos dizer assim, ele está animado. E os alunos aprendem também como que se faz animações, né? A partir de mudanças de imagens. E durante o curso, para trazer esse aspecto mais visual, mais bonitinho, a gente recomenda, a gente sugere, na verdade, diferentes bases de imagens. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver. Mudou? Sim. Está mudando, né? A gente mostra diferentes bancos de imagens para eles baixarem da internet. Tem um processo também de criação das suas próprias imagens, que a gente tem um software que a gente trabalha dentro do curso, que é o Piskel, que os alunos podem criar as suas próprias imagens, mas para dar uma celeridade maior ao processo, né? Ao processo de construção do jogo, a gente tem várias imagens prontas, né? Então aqui nesse do Game Art 2D, ele tem os personagens todos prontos, com todas as poses, né? Ele tem os tilesets, os backgrounds, ele tem os botões. Então a ideia é que ele faça realmente o download disso, a gente tem todas as orientações e ele comece a implementar o jogo dele. Tá? Ele começa a tornar mais bonitinho. Por quê? Porque a gente começa realmente, gente, em blocos, né? A ideia é começar tudo em blocos, é começar de uma forma muito simples, e depois você vai dando vida a esse jogo, vamos dizer assim, né? Adicionando essas imagens, criando as animações. A gente tem uma parte de inserção de sons, né? De trilha sonora.
E aí a gente também tem as bibliotecas, os sites com os sons, que estão em domínio público, tudo free, tudo gratuito, que pode ser utilizado. Então a gente também tem esse cuidado muito grande, né? Vamos utilizar um recurso da internet? Vamos, mas está em domínio público. Isso é muito importante no que tange ao ensino de ética digital para esses estudantes, né? Então, dentro das orientações, a gente está dando toda essa explicação e tendo esse cuidado para fazer o gerenciamento dessa informação. Não pegar a informação lá de outro e utilizar nos seus projetos, né? Isso eu acho que é muito importante. Essa questão da ética digital, ela é algo que a gente trabalha, mas de forma tangencial. Claro, o CERN é programação de jogos, é criação de jogos, mas a gente tem que tomar cuidado com todas essas facetas e essas possibilidades que calham na formação integral do sujeito, né? Que é muito importante para essa formação completa de um sujeito ativo, do sujeito produtor de conhecimento, mas super consciente dos limites e das suas possibilidades dentro da rede. Aqui é um outro jogo que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo, Bárbara? Eu mudei a tela. Tá certinho aqui. Tá? Tá dando para ver o personagem. Peraí. Então, esse daqui é o terceiro projeto, né? Que é o jogo de plataforma. Então, só para relembrar, a gente tem o jogo da bolha, o jogo da nave e esse jogo de plataforma. E aqui, como vocês estão vendo, eles vão aprender a fazer um cenário super simples. Esse cenário ele tem um efeito que a gente chama de paralaxe, né? O sol ele se move numa velocidade diferente da cidade para dar um efeito de profundidade. Ele tem um contador de vida, ele tem um contador de moedas, ele tem essas plataformas com diferentes movimentos, alguns rotacionados, alguns insign, e assim por diante. Então, a ideia é que ele possa construir mesmo um level design, que a gente chama, ou seja, uma fase com os obstáculos, e que aí quando ele chega lá no final tem uma vitória, né? E, enfim, aí tem uma série de possibilidades. Isso aqui é o básico, né? Esse é o início para aí o aluno e o professor colocar um pouco mais a sua cara, né? E o professor ele tem essa liberdade. Vamos fazer um jogo de ciências, vamos fazer um jogo sobre a história do nosso bairro, vamos fazer um jogo sobre a zona rural. Então vamos na internet, vamos buscar os elementos que a estética, né? Como que vive lá sei lá, a pessoa que mora no campo, a pessoa que mora na cidade. Vamos fazer um jogo sobre idade medieval, né? Então vamos fazer uma pesquisa na internet, vamos buscar os trajes, vamos buscar como são esses personagens. A gente vai ter um ninja, a gente vai ter um guerreiro, a gente vai ter um dragão. Então, todo esse processo de criatividade e de busca por essas referências, né, de uma atitude de pesquisa que se desdobra a partir da criação de um jogo, ela é algo emergente. Ela surge como uma necessidade para você enquadrar. E aí depende da proposta do professor. A gente tem essa proposta dentro do curso que é criar essa tela base, que aqui dá para fazer um monte de coisa, né? Se o professor, se o aluno quiser, ele pode vir no site, pode baixar essas imagens e criar um jogo lá com o gatinho, com o Papai Noel, com o zumbi, eles adoram os zumbis, né? Enfim, com os guerreiros. Mas se o professor quiser dar um direcionamento mais, vamos dizer, alinhado com alguma disciplina, fazer um projeto interdisciplinar, enfim, ele tem toda a liberdade, eu acho super bacana. Eu, particularmente, incentivo muito isso, incentivo o professor se apropriar dessa informação e depois dar uma remixada no conteúdo. E se isso acontecer, por favor, compartilhe aqui com a gente, porque eu estou muito curioso para saber quais são os desdobramentos desse conteúdo gerado. Tá? Em relação a informações mais técnicas. O nosso tempo já acabou. Mas rapidinho, Bárbara. Como eu falei, não é necessário ter um conhecimento nenhum de programação, é super simples, super intuitivo, tá? É importante vocês verem aí a possibilidade de um computador por aluno, tá? No máximo, um computador a cada 2 alunos, tudo bem? Não precisa ser um computador top. E aí tem no curso diversas estratégias para a gente mostrar as possibilidades de criação dentro do software. Bom, vou parar por aqui, Bárbara. Será que a gente tem que ver algumas dúvidas? O que você acha? Então, pessoal, eu queria abrir para vocês. Eu não sei se vocês estão de olho ali no chat, né? Vocês podem usar esse espaço agora para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, né? E também, se quiserem compartilhar os seus comentários, as expectativas que vocês têm em relação ao curso,
canal está aberto para vocês aí. Bom, o professor Mauro está comentando que ele tem planos de sugerir aos alunos um projeto de jogo para fazer no final do curso. Nossa, isso é ótimo, eu acho isso fantástico. E aí, o estudante ele pode escolher se é um jogo de plataforma, se é um jogo de tela parada, né? Eu acho que isso é o caminho, na verdade, Mauro. A ideia é que o curso apresente um repertório, né, para esse estudante, entregue um repertório e que depois isso se desdobre em projetos mais autorais, mais personalizados, né? Eu sou super fã dessa ideia. E a gente tem, dentro do plano de 16 aulas, a última aula, ela é destinada para o compartilhamento desse, vamos dizer, projeto final, tá? Acho que isso é extremamente válido, é como se fosse uma game jam, acho que esse é o termo mais adequado, no qual a gente tem um festival de apresentação desses jogos, que pode ser convidar a comunidade escolar, os pais, outros estudantes para conhecer esses projetos. Tem uma outra pergunta, um projeto que envolva toda a classe, trabalho em equipe. Nossa, eu acho que é possível fazer isso e eu tenho uma experiência já com esse tipo de projeto, ô Mauro. Por exemplo, você pode, ao longo das aulas, você pode identificar quem tem mais habilidade para desenhar, quem tem mais habilidade para programar, porque, assim, gente, criar jogo é extremamente interdisciplinar, na verdade, é um trabalho em equipe, como você falou, né? Então, você tem um cara que programa, você tem um cara que desenha, você tem um cara que gosta de som, você tem um cara que inventa história, que gosta de história, você tem um cara que faz a pesquisa. Então, é possível criar esses grupos de trabalho, tá? E fazer o gerenciamento das atividades para criar esse projeto junto. Então, eu acho que é muito importante vocês pensarem dessa forma mesmo porque é o que acontece de fato no mercado, né? O cara que é o game design, ele não vai desenhar, ele não vai ilustrar, mas ele tem que se comunicar com o ilustrador, ele tem que comunicar a ideia para que o ilustrador entenda, faça as ilustrações, né, de acordo com a ideia que ele tem, e de acordo com a história que ele quer contar, com a estética que ele quer disponibilizar para o jogador, para a experiência que ele quer oferecer. Acho que isso reproduz muito bem o que a gente vive no mercado de trabalho, e isso reproduz muito bem o que a gente tem chamado de habilidades do século XXI. Né? É o trabalho em equipe, é a colaboração, é a comunicação, é o gerenciamento de tempo. Então, o professor, nesse caso, ele pode ser um grande gerenciador ali das atividades. Olha, está entregando, olha, comunicou. E aí, né, como tá, essa comunicação está clara, qual que é a falha. Enfim, esses processos eles são muito versáteis e as possibilidades, eu diria que são infinitas para se criar esses projetos autorais, esses projetos mais em sala, vamos dizer assim. É isso aí. O Mauro tinha feito outra pergunta ali que eu já respondi sobre a continuação desse curso, né? A gente tem plano, sim, de fazer o segundo módulo dele, né? Colocar mais 16 aulas no VC Maker, né? A gente está já conversando sobre isso, né, Thiago? Sim, sim. Então, vai ser um módulo um pouquinho mais avançado, provavelmente, para dar sequência a esse primeiro que a gente começou agora. Perfeito. É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@vcmaker.com.br ou pela Lisandra, que também é o ponto de contato de vocês, tá bom? Queria agradecer também o Thiago por ter explicado o curso dele, acho que foi bem legal, ficou bem claro para todo mundo como que vai funcionar esse curso, né? Eu acho que agora é realmente aplicar ele em sala, pessoal. Eu vou anotar aqui o e-mail aqui no chat, o e-mail para o pessoal poder anotar. vcmaker.com.br. Então é isso, eu vou encerrar a sala, pessoal, e a gente se vê nas próximas videoconferências aí, nos próximos bate-papos sobre os cursos, tá bom? Obrigada, Thiago. Eu que agradeço, Bárbara. Um abraço para todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.